Estamos de volta com o AgroB, nosso jeito diferente, inteligente de falar sobre a agricultura, sobre a agropecuária, sobre o agronegócio. Está aqui com a gente o Ruibran dos Reis, meteorologista. Ruibran, o mundo está cada vez mais quente, né? Cada vez mais quente. A cada ano, 1% a mais ali, a coisa vai ficando cada vez mais difícil. A gente teve o ano de 2021, o ano mais quente de todo... não dá para dizer de toda a existência da Terra, porque não se mede a temperatura da Terra, mas desde que se mede o ano mais quente. Como é que isso chega na agricultura? Nós temos um grande pesquisador aqui, inclusive da Embrapa também, né? Um grande pesquisador da Embrapa, ele atua lá na Unicamp, o Eduardo Assad, um grande amigo, ele vê esse impacto das mudanças climáticas na agricultura. Se nós formos observar, vamos dizer, somente os tipos de cultura, com o tipo de genética que tem hoje em dia, vamos pegar um exemplo, novamente o café. A gente vê que nos próximos anos, com o aumento da temperatura, e se ela chegar a 1,5, 2 graus, ele já fez várias simulações que vai diminuir muito a área aqui de produção nossa de café. O café, vamos dizer, ele vai estar voltando novamente lá para o Paraná, né? Que com as geadas de 1975, né, pararam, vamos dizer, terminaram com a plantação praticamente quase de café na região. Então, vamos voltar o café para locais que normalmente eram frios. Isso acontece com várias culturas, ele faz simulações com vários tipos. Mas eu já conversei com ele e outros pesquisadores da Embrapa, eles falam da necessidade da meteorologia com a agronomia, de criar novos... a gente tem que criar plantas já adaptadas para essas temperaturas mais elevadas. Então, isso já está sendo trabalhado. Então, eu acredito muito nisso, que nós não vamos ter um impacto tão grande, porque há muitos pesquisadores trabalhando nesse sentido. Legal. E para a gente pensar nessa questão da meteorologia, até fazer já que a gente brincou aqui, né, que se tem um jeito de prever o futuro é pela meteorologia, a gente pode imaginar um desafio cada vez maior. A Terra tem essa tendência de estar cada vez mais quente mesmo, ou a ação humana pode interferir positivamente, se a gente tiver boas ações como ser humano mesmo? Olha, eu tinha um grande apresentador, né, na rádio, a gente conversava muito ao vivo e tudo, aí ele às vezes falava assim que a natureza não perdoa. Eu falava com ele assim, perdoa, só que às vezes demora 100, 150 anos. Então, esse impacto que nós causamos aí, desde a Revolução Industrial, vamos dizer, isso vai ser perdoado, mas vai ser aí para as próximas gerações depois de 2100. Então, assim, vai melhorar. Nós precisamos fazer medidas urgentes para que daqui a 20, 30 anos a gente consiga ter um clima um pouco parecido com aquele no início da década de 80 ou da década de 70. Mas, infelizmente, os impactos para o futuro ainda... O que a gente fizer agora, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera que está presente, já é suficiente para manter as temperaturas ainda elevadas, isso acima de 1 grau, né? E aqueles alimentos que precisam da temperatura baixa? Claro que agora tem toda uma estrutura, uma tecnologia para isso. A gente pode pensar aí, até pelo meio da meteorologia, para você que está acompanhando entender. A gente está falando aqui de meteorologia, mas tem tanto a ver com o que você come aí no dia a dia, porque é a minha pergunta fundamental aqui, a gente pode pensar em alguns alimentos que vão deixar de existir, Ruibran? Olha, em determinados locais aqui de Minas, com certeza, já teve alguns casos nesse sentido. Mas o que a gente está vendo muito, quando a gente fala em mudança climática, é uma variabilidade do clima. Nós podemos ter um ano muito quente e um ano muito frio. Então, e essa variação da temperatura, isso não só causa impacto em produção de alimentos em locais com temperaturas baixas, como em locais com temperaturas muito altas, porque podemos ter temperaturas baixas em locais que normalmente é quente. Então, isso aí é que está causando um estresse, vamos dizer, muito grande nas plantas, né? Existia aquele ditado que o Brasil é a terra em que tudo que se planta dá. Pela meteorologia, a gente pode dizer que isso não é mais possível? Ou seja, como destacando pelo que você falou, alguns alimentos que já deixam de existir em determinadas regiões, não é bem assim? Não é tudo que planta dá?
Olha, eu já tive várias discussões nesse sentido. Então, quando você tem um agrônomo, aí ele vai lá, pega a análise do seu solo, aí fala, não, vamos corrigir o seu solo. Então, o seu solo está ácido, então vamos aplicar um produto para diminuir. Ah, está precisando de fósforo, está precisando de potássio. Aí depois tem a análise foliar. Então, agora, você depende do tempo. Então, se não chover, não adianta nada daquilo que você fez. Aí, com isso, você necessita de irrigação, você necessita de outras coisas para diminuir, às vezes, a temperatura, né? Então, é possível, entendeu? Plantar e dar em todos os lugares. Mas o custo para a agricultura está muito alto. Falando em custo, para o grande empresário, seja para o grande empresário, seja para o pequeno agricultor, Rui Bran lá fazendo o seu café. Estava gostoso o café, inclusive, aqui no bastidor a gente estava tomando. O custo é alto da meteorologia? É pesado ainda esse custo ou ele foi sendo barateado ao longo do tempo? Não, o custo hoje em dia da meteorologia na verdade, vamos dizer, foi barateado ao longo do tempo devido ao número de clientes que as grandes empresas estão tendo. Então, hoje, por exemplo, é possível você ter uma previsão com 15 dias ou até com 6 meses no seu celular, através de um aplicativo, pagando simplesmente R$ 150 por mês. Vamos dizer, isso é um custo mínimo, né? Vamos dizer, muito baixo em relação ao que você gasta no dia a dia, né? Mesmo um pequeno agricultor, né? Então ele faz esse investimento e esse aplicativo ele já traça ali um panorama nos 15 dias e traz outras informações detalhadas? Detalhadas, dia a dia, qual é o volume de precipitação, como é que vai estar a evolução das temperaturas. Então você já faz uma programação de aplicação de defensivos agrícolas, de adubação. Então você tem uma aplicação completa, né, do que você vai fazer. Você faz a sua programação na roça, né? É muito interessante, né? A meteorologia, ela é 100% de garantia? Quando alguém pergunta assim, eu comecei o programa dizendo, vai chover, né? É aquela pergunta que fazem muito para o meteorologista. Ela tem a probabilidade ali de 100%? Olha, não é 100% assim, em termos de acerto, assim, de que vai chover e quantos milímetros, exatamente, vai chover 40 milímetros, pode chover 30, pode chover 50, é uma média que se pega em torno. Agora, às vezes, eu mesmo me assusto. Vamos pegar exemplo, o que aconteceu agora em dezembro. Em dezembro, nós estávamos numa situação, em meados de dezembro, que uma massa de ar quente estava atuando em Minas Gerais, e aí os modelos já mostraram, a pressão atmosférica vai cair no litoral de São Paulo e vai formar uma frente fria que vai trazer fortes chuvas para Minas Gerais e para a Bahia. Isso, com mais de 5 dias de antecedência, os modelos já estavam indicando um fenômeno que ia se formar, que não existia nuvem nenhuma. E esse fenômeno se formou, chegou em Minas, causou fortes chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte, foi que causou fortes chuvas nos vales de Jequitinhonha e Mucuri e no sul da Bahia, causando tragédias. Mas ele foi previsto com muita antecedência antes de se formar. Então, às vezes, eu me assusto quando eu olho esse tipo de fenômeno. São macros fenômenos, né? Você não pode ver fenômenos locais, você tem fenômeno em escala maior. A gente pensar na meteorologia para o futuro, né? A gente está falando tanto da meteorologia, pensar o futuro. A gente pode pensar assim em o que mais para avançar? Avançou tanto, mas o que você acha que ainda pode avançar em termos de popularização? Porque quando a gente fala da popularização, tudo bem, a gente está falando aqui na TV, de repente a gente está falando aqui da previsão meteorológica, a gente vai chegar nas pessoas, o seu trabalho no rádio, mas de ser algo ainda mais próximo das pessoas, seja já no celular, isso já acontece, mas mais popular ainda, é possível? É possível, sim. Hoje, essas grandes empresas, mesmo, vamos citar a própria Google, né, está investindo muito. Nesse ano mesmo, ela já soltou que ela já está monitorando e com vários modelos, ela vai estar prevendo a temperatura, a chuva, assim, hora a hora, com 72 horas de antecedência, com isso de acerto de praticamente 100%. Isso vai ser um negócio fantástico em termos para o agricultor, para ele organizar, até em termos de horário de trabalho. Porque o agricultor, vamos dizer, ele não trabalha de 7 da manhã às 5 horas da tarde, ele faz o horário. Então, se ele sabe que vai chover à tarde, ele já vai de manhã, entendeu? Então, se ele sabe que vai chover de manhã, ele vai trabalhar à tarde, aplica determinado tipo de produtos. Então, a meteorologia está evoluindo demais. Agora, é bom a gente lembrar, os Estados Unidos é muito mais desenvolvido, o Brasil, que o Brasil, em termos de meteorologia, não porque tem grandes técnicos, a modelagem que eles têm, nós também temos. Só que
a quantidade de radares meteorológicos, de todo aparato assim, de comunicação que eles têm, é muito maior. E nós tivemos, nesse mês de dezembro, tornados nos Estados Unidos que atingiram várias cidades, não é agora o período de tornados, e que, infelizmente, né, tivemos aí mais de 70 vítimas. Vamos dizer, apesar de todo o aparato, nós precisamos estar de olho, porque às vezes algumas coisas podem escapar. E esse escape, né, é sempre lembrado, também há uma previsão para quem está utilizando esse serviço, ou seja, eu tenho uma margem de erro, eu posso acontecer, tem uma regra de 3 que é feita aí. Então, vou pegar um exemplo, os modelos meteorológicos, tipo assim, eles trabalham dentro de determinada variação, vamos dizer, aqui é um valor mínimo, aqui é um valor máximo. Eles acabam trabalhando na média, variando aqui. Quando você tem um valor acima desse daqui, escapou. E isso pode acontecer tanto aqui para cima como aqui para baixo. Vamos dizer, temperaturas muito baixas, que o modelo estava calibrado. Exemplo, Belo Horizonte, a menor temperatura que tivemos em Belo Horizonte foi em 1979, em junho, no dia 1º de junho, de 3,1 graus. Daí para frente nunca tivemos temperatura tão baixa, entendeu? Mas pode acontecer de um determinado dia, algum ano, 2, 3 anos, dá uma temperatura de 2 graus. Então, se o modelo enxergar 2 graus, ele vai achar que está errado. Ele fala, opa, isso aí nunca aconteceu em Belo Horizonte, eu vou manter ali em 5 graus. E às vezes dá 2. Esse que é o escape que a gente fala. Ruibran, 3 graus foi quando mesmo? 1979, no dia 1º de junho. 1979, dia 1º de junho. Imagino quanto que não estava frio nesse dia. Qual foi o dia mais quente de Belo Horizonte? Nós tivemos em 2015, em outubro, no dia 8 de outubro, nós tivemos 37,6 graus. E no passado, nós tínhamos temperaturas máximas em Belo Horizonte na ordem de 33, 34 graus. Né? A partir da década de 80, aumentou bastante. Engraçado, Belo Horizonte foi uma cidade que era uma cidade com clima ameno, depois foi ficando meio descontrolado o clima e tudo mais, né? Interessante isso. Em Belo Horizonte, inclusive, existe uma área da meteorologia, a agroclimatologia, uma das áreas da meteorologia, mas existe uma área da meteorologia que nós chamamos de meteorologia médica. Então, ela tem uma relação muito grande com a medicina. E no passado, por exemplo, muitas pessoas aqui vinham para cuidar de problemas de saúde, porque aqui tinha um clima frio e úmido. Exato. Hoje o clima de Belo Horizonte é quente e seco. Pois é, grandes artistas, inclusive, vieram se cuidar aqui, né? Gonzaguinha, né? O pessoal vinha para exatamente se cuidar. Podíamos deixar de falar um pouquinho do clima de Belo Horizonte. Ruibran, muito obrigado, viu, pela sua participação. Foi muito bom fazer esse raio-x. Para quem já conhecia, está aqui no AgroB, já é do agronegócio, pôde entender um pouco mais, e quem é leigo completamente pôde entrar nesse mundo, mergulhar nesse mundo. Mais uma vez, muito obrigado. O prazer foi muito grande. E a gente vai ficando por aqui com o AgroB, nosso jeito diferente e inteligente de falar de agricultura, de agropecuária, de agronegócio. Até a próxima!